história do consumo de carne, desde que a gente deixou de ser caçador-coletor, né, e passou a criar os próprios animais, ela é relacionada à preservação dessa carne, né? Não se consumia carne fresca a não ser no dia da morte. Depois disso era preciso pensar num grande problema: como ter o estoque de carne por um tempo alongado. Os processos de preservação da carne que deram origem à charcutaria. Estou falando de salga, secagem e defumação. A gente não entende porque a gente cresceu tendo carne abundante e disponível. Mas no Brasil, pelo menos, só a partir da década de 1940, que se difundiu o consumo de carne fresca, né? Com o advento da chegada dos refrigeradores. Antes disso era assim: no dia do abate se comia a chamada carne verde, significando carne fresca, né? Após esse período, a carne precisava passar por algum processo de conservação, geralmente ligado à salga ou à sua preservação em gordura. A gente está montando a ensacadeira, né? O nome desse equipamento é ensacadeira, mas a gente conhece por canhão de embutir. Esse especificamente era da minha mãe, um equipamento antigo, mas ainda não serve bem. E minha mãe criou porco aqui para fazer linguiça fresca. E ela vendia na feira, na feirinha de Silveiras. A gente usa aqui sal e especiarias, basicamente. Isso é uma massa que a gente descansa no mínimo 48 horas. Agora, isso pode gerar oxidação. No processo de embalar a vácuo, além de deixar a massa mais coesa, sem bolhas de ar, faz com que a massa do salame não oxide, utilizando assim menos aditivos também, né? Na verdade aqui não utilizando aditivo. É muito importante a gente fazer a compactação da massa dentro da ensacadeira. Também é um dos processos artesanais para que você obtenha um embutido coeso, sem espaços, né? Sem bolhas, um corte coeso, sem a utilização de aditivos também, de emulsificantes e afins. Essa é uma discussão complexa e eu diria que esbarra numa certa reflexão, até mesmo filosofia, porque a maioria das pessoas que faz charcutaria dita artesanal, na verdade, reproduz processos industriais, utilizando de produtos industriais em pequena escala, né? Então é questionável se utilizar exatamente os mesmos produtos da grande indústria, se eu estou de fato fazendo um produto artesanal, né? É uma discussão que eu prefiro deixar aberto. Eu não me sinto confortável na condição de julgador. O critério de todos os produtos aqui da salumeria são de intervenção mínima. É de trazer o porco para cá e finalmente para a tripa, né? Evidenciar as características do porco. Então a gente utiliza especiarias de qualidade, sim, em escala ínfima. O salame tem que ter alho? Tem que ter alho. Quanto nós colocamos de alho aqui? O mínimo. O mínimo para que ele tenha uma identidade aromática de salame, que as pessoas comam e se identifiquem com o salame, mas que isso não abafe, não ofusque o sabor do porco, que é a nossa grande estrela, que é a nossa grande assinatura. Então, em cada processo, desde o pasto até a venda dos nossos produtos, a gente procura evidenciar o que a gente tem de melhor, que são esses porcos que estão a pasto por aí, né? A ensacadeira, ela é como uma seringa. Deixa eu colocar a agulha aqui. Eu gosto de dar, isso é uma coisa minha, são as manias que a gente vai pegar. Eu gosto de dar uma pressionada tampando, caso tenha algum ar. Muito difícil que a gente embala a vácuo, ó. E pronto. Agora pegar a tripa, a gente usa uma tripa bovina. O que a Lu vai fazer agora é furar o salame com agulhas, para que haja mais coesão da tripa massa e caso tenha uma ou outra bolha de ar, que ela possa escapar.
traz grandes benefícios para a charcutaria, para queijo também, né? Ele cria uma camada que faz com que não haja uma desidratação muito intensa da tripa. A gente usa a tripa natural, né? Além disso, os micélios do bolor penetram dentro da massa de salame, fazendo com que haja um aumento de pH, portanto um decréscimo ligeiro de acidez, contribuindo muito para vários processos que acontecem no processo de cura, como proteólise, desenvolvendo sabores bem mais complexos, além de servir como uma camada de proteção biológica. O bolor penicillium é da mesma família do fungo que deu origem à penicilina, portanto ele tem uma arma, uma proteção natural muito eficaz. O pozinho, o bolor liofilizado já foi acrescentado à água mineral. Meia hora é o tempo suficiente para que ele dê uma acordada. E a gente coloca no recipiente que caiba o salame naturalmente, para a gente fazer um banho. A gente dá um banho e pendura aqui. 3, 4 dias, com temperatura e umidade controladas, ele vai explodir, vai ficar uma flora bem notável, assim, todo peludinho. Depois, na câmara de maturação, essa coisa peludinha vai secar e vai grudar a superfície do salame, ganhando assim o aspecto de pó de giz. Quando esses salames estiverem completamente cobertos de bolor branco, o que a gente vai ter na superfície é um exército de organismos protegendo o salame. Então, são centenas de milhares de fungos, de bolores, com uma arma biológica preparados para combater qualquer invasão de bolores indesejados que ele possa vir a ter mais tarde. Então esse é o aspecto do salame urutau, tal qual ele chega para o cliente. A gente tem um cuidado de embalar em papel de seda, é um papel de bastante qualidade, para justamente preservar essa flora de bolor branco que ele tem. A maioria dos salames é escovada, para que chegue na casa das pessoas sem o acabamento de bolor. Mas não é o que a gente quer. A gente quer que as pessoas entendam o quanto é precioso, né? Uma capa dessa de bolor, o quanto ela pode trazer de sabor, de aroma. Então, ele chegando aqui, a gente embala mais ou menos como uma bala, um caramelo. Então, a gente abrindo, ó, esse é um salame que foi embalado há mais de uma semana. Aqui. Tem um perfume amadeirado de suboá. Lembra também os queijos mofados. E para além desse perfume do bolor, né, que é encantador, é empolgante, você já nota algumas nuances da fermentação e da paleta de especiarias que a gente coloca na massa do salame. Eu particularmente gosto de cortar esse salame grosso, sem fatia fina. Eu sei que é o gosto meio contrário do que a maioria das pessoas que preferem as fatias bem fininhas. Não é uma regra, mas particularmente é assim que eu prefiro. Sempre com uma faca bastante afiada. Tá aí. Esse é o urutau. Esse salame é o salame da teimosia. Quando você processa toda a carcaça do porco, o salame talvez seja tecnicamente a preparação que demanda mais estudo, mais dedicação, porque as possibilidades de dar errado são enormes, uma vez que a carne ela é processada, é carne moída. Para que tudo dê certo, para que a gente tenha esse acabamento e esse resultado em termos de perfume e sabor, isso exige muita dedicação, né? Em termos de negócio, fazer o salame para mim definitivamente não é o melhor dos negócios. Com peças e músculos inteiros, eu tenho um retorno muito mais interessante, mas a gente faz questão de ter esse produto, não só pelo desafio técnico, mas pelo prazer de poder transformar os nossos porcos carunchos, criados com tanto zelo,
soltos, num salame que possa expressar justamente toda essa riqueza do próprio porco e do território. O nosso único salame é o Urutau, esse salame. Então, uma fatia fina para mim, né? Uma fatia grossinha, mas que preserva os granos de tocinho, né? Porque nós fazemos questão de picar o tocinho à mão. É uma das fases em que a gente coloca muito empenho e zelo para que isso mantenha essa característica do tocinho bem marcado e levemente crocante. Dá para perceber na primeira mordida a diferença que faz a moedura da carne, um pouquinho mais grossa, e o tocinho picado à mão. O salame revela, logo de início, uma fermentação muito bem feita, uma acidez equilibrada, que leva todos os aromas e a assinatura aromática das especiarias, leva isso tudo para o nariz, fazendo ficar muito mais fácil compreender a complexidade desse produto. Maturado por aproximadamente 48 dias. Vou tirar mais uma fatia. Tá aí. Para quem gosta, a tripa com o bolorzinho é um incremento a mais. Agora, se você quiser tirar, a gente dá uma cortadinha aqui na lateral e a gente consegue retirar também a tripa. E você mostra menos a complexidade do bolor branco, com toda essa carga de suboá, de madeira, que é super interessante, sobretudo se você for acompanhar com uma boa cerveja, um bom vinho, e fica mais aqui com os aspectos da carne, os aspectos fermentativos, as especiarias e esse leve toque de alho e maciz que tem o salame Urutau. Acabei de morder um grão de pimenta do reino. Uma pimenta do reino de grande qualidade que a gente coloca nesse salame. Ela incrementa aromaticamente, mas a mordida do grão também traz um craque, que é um incremento de textura olfativa, auditiva. Você escuta o barulho, isso incrementa bastante a experiência também. Com a tripa ou sem a tripa, eu gosto das duas formas. Na verdade, ora eu como do jeito, ora eu como do outro jeito. Bom, foi uma alegria mostrar para vocês um pouquinho do que é o salame Urutau, esse nosso bebê, essa nossa preciosidade. Obrigado para vocês e outra hora a gente proseia.